Em nosso estudo de hoje, a lição 75 do livro Justiça Divina. Tem por título Crenças. Declara Allan Kardec: a crença é um ato de entendimento que por isso mesmo não pode ser imposto. E ousamos acrescentar que isso ocorre porquanto cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo em que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. Não seria justo violentar o cérebro da criança ao peso de indagações filosóficas, porque lhe não aceitamos as convicções infantis. Faz-se imperioso ouvi-la com paciência, guiando-lhe os raciocínios para os objetivos da lógica. É crueldade censurar o náufrago porque se agarre à tábua lodosa, provisoriamente incapaz de partilhar-nos em embarcação confortável. Em vez disso, é forçoso que lhe estendamos concurso fraterno. Excessos dogmáticos, lances de fanatismo, opiniões prepotentes, medidas de intolerância e injúrias teológicas podem ser hoje consideradas por enfermidades das instituições humanas, destinadas a desaparecer com a terapêutica silenciosa da evolução e do tempo, embora constituam para todos nós, os espíritas cristãos encarnados e desencarnados, constantes desafios a mais amplo serviço na sementeira da luz. Sabemos que a individualidade consciente é responsável pelos próprios destinos, que a lei funciona em cada espírito atribuindo isso ou aquilo a cada um, conforme as próprias obras, que Deus é o infinito amor e a justiça perfeita, e que as forças do universo não acalentam favoritismo para ninguém. Todavia, conquanto sustentando a fé raciocinada nos alicerces do livre exame, cabe-nos sem qualquer atitude, louva-minheira, para com os tabus e preconceitos que ainda enxameiam no campo religioso da terra, o dever de clarear o caminho dos nossos irmãos da humanidade, em bases de auxílio, uma vez que o Criador concede à criatura os meios indispensáveis para que efetue por si mesmo a própria libertação. É por isso que Jesus proclamou: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não disse o Mestre que o mundo já conhecia a verdade, nem precisou a ocasião em que a verdade será geralmente conhecida entre os homens, mas dando a entender que a verdade é a luz divina, conquistada pelo trabalho e pelo merecimento de cada um, afirmou simplesmente: conhecereis. É claro que esse assunto é sempre um assunto bastante delicado da gente trabalhar, porque no mundo de expiações e provas, onde o orgulho e o egoísmo ainda fazem uma parte muito grande de cada um de nós, encarnados e desencarnados, vou usar a mesma linguagem do Emmanuel, é natural que cada um de nós a gente pretenda ter a posse exclusiva da verdade e achar que o ponto em que a gente se encontra de interpretação do Novo Testamento, das Escrituras, seja o mais perfeito e querer impor às outras pessoas. E é uma coisa interessante para a gente começar a analisar, primeiro porque dentro do Espiritismo a gente acaba tendo uma orientação direta, com relação ao assunto, baseada até no próprio Cristo, quando Cristo fala para os discípulos assim: não vades por enquanto até os gentios, procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque essas ovelhas elas estão mais preparadas para ouvir a boa nova, porque elas têm sido instruídas dentro das leis mosaicas, então fica mais fácil. Depois, mais tarde, eu vou escolher um que vai até os gentios. E quando Pedro já começava a fazer esse trabalho nas cercanias, eis que Jesus escolhe Paulo de Tarso para iniciar esse trabalho. E o Paulo de Tarso, ele, quando vai aos gentios, é uma coisa maravilhosa da gente estudar, porque ele chega ao ponto de ter um respeito tão grande pelos gentios, que na carta aos Gálatas, no capítulo 3 da carta aos Gálatas, ele fala assim: não precisa nem de circuncisão, essa formalidade que a nossa legislação mosaica, não precisa disso não. Se você simplesmente aceitou o nosso mestre como caminho, a verdade e a vida, você até filho de Abraão você é, quer dizer, até quebrar uma coisa muito valorizada pelos judeus, que é a genealogia,
ele quebrou com isso. E aí o que acontece com a gente? Quando chega na doutrina espírita, Allan Kardec fala para a gente assim, não violenteis a consciência de ninguém. Estejais prontos, porque naturalmente o assunto da comunicação com os espíritos, da imortalidade da alma, ele em breve vai chamar tanta atenção que vai ser natural que procurem a gente. E aí quando você sentir que realmente tem boa vontade, tem uma coisa sincera, aí você conversa com essa pessoa abertamente, mas não sobre o argumento de que você vai querer impor, querer convencer a pessoa. Não existe essa coisa de você convencer a pessoa. É claro que, na minha experiência particular, eu tenho contato com muitos protestantes, hoje, atualmente, muito mais protestantes do que católicos. Alguns católicos também. E volta e meia, se a gente perceber que a conversa não vai descambar para acusações, disputas, a gente, quando vai ter uma conversa salutar, a gente se permite entrar no campo religioso. Eu, por exemplo, anteontem, eu estive com um querido amigo, que é um pastor da Igreja Nazarene, que é uma pessoa que goza do meu maior respeito, por conta do trabalho que ele faz, que a gente percebe que a árvore se conhece pelos frutos. Eu parei para conversar com ele e falei, olha, eu vou te pedir uma ajuda. Eu queria assim, que você, por exemplo, me ajudasse. Eu não acredito em inferno eterno, mas eu percebo que tem muita gente que acredita. Se eu estivesse agora numa tribuna e eu quisesse defender a tese, você quisesse me provar que o inferno é eterno, você consegue me provar dentro da Bíblia isso? Então ele na hora, ele procurou alguns versículos, mas todos os versículos que ele me apresentou na hora, eu falei para ele, não, mas aqui não diz que é eterno, só diz que existe. E a doutrina espírita, ela assevera, existe inferno sim, só não diz que a gente fica para lá para sempre. E chegou um ponto que ele falou, não, escreve para mim, hein, que eu vou pesquisar os versículos e tal, e eu estou esperando, né? Eu sei que ele vai pesquisar, né? Daqui a pouco ele vai me mandar. E esse tipo de conversa, ele só vai enriquecendo, coloca o lado de lá para pensar, coloca o lado de cá para pensar também, e a gente sabe que a gente também não é dono da verdade, que a todo momento a gente vai revendo nossos conceitos e vai procurando se aprimorar, e aí sim, quando isso é feito de maneira amistosa, de maneira até com simpatia, a coisa vale muito a pena, mas não quando você começa a entrar no jogo de palavras, no duelo, e principalmente a gente percebe, vai aqui uma crítica sim, né? A gente tem o direito de fazer nossas críticas também. A gente percebe como espírita que alguns companheiros protestantes, eles ficam incomodados quando vê a gente falando sobre o Evangelho, estudando o Evangelho, porque eles se acreditam ser os únicos que têm a preocupação com o estudo e até mesmo a posse de alguns conceitos. Né? E a gente vai gostando, mas você estuda também? E engraçado, tem um amigo agora, mais recente, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, que quando eu chego nos lugares, ele vira para os amigos evangélicos igual a ele, e fala, ele é espírita, mas lê a Bíblia mais do que a gente, se der mole aí, né? Mas a admiração dele, porque eu conversei com uma pessoa agora também nesse final de semana, enquanto estava viajando, eu falei, eu leio a Bíblia todo santo dia. É uma leitura, aí você fica, olha, o que isso tem de diferente? Eu me reconheço como uma pessoa doente, que preciso ter acesso a essas informações morais todo santo dia, e mesmo com essas informações eu tenho meus deslizes. Quer dizer, eu me reconheço mais doente ainda. Aquele doente que está em tratamento, está tomando remédio, mas continua rebelde. Né? Então a gente precisa. Agora não ficar impondo uns aos outros. A crença é um ato de entendimento, por isso mesmo não pode ser imposto. Está dizendo Kardec. E o Emmanuel, ele vem dizendo, olha, cada consciência cultiva a fé segundo o degrau evolutivo que se coloca ou de conformidade com a posição circunstancial em que vive. E a gente não deve, de maneira alguma, violentar a religião das pessoas. E muitas das vezes vai ser melhor a gente calar a boca, aliás, se calar mesmo. Aliás, ele termina falando, conhecereis a verdade vos fará livres, mas não diz quando isso vai acontecer. Ela vai ser conquistada pelo trabalho e pelo merecimento.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.